Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nessa tarde maravilhosa em que temos a oportunidade de estarmos reunidos neste templo de caridade para mais um aprendizado. Porque conforme nós comparecemos no templo de caridade, nós vamos observando as palestras, nós vamos analisando as palestras, nós vamos fazendo a nossa reforma interior para caminharmos em busca dessa evolução tão almejada. Porque todos nós queremos evoluir, é claro, né? Mas para evoluirmos, nós precisamos aprender. Nós precisamos a cada momento buscar, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, realmente aquilo que nós podemos trabalhar dentro de nós para continuarmos a nossa trajetória terrena. Portanto, vamos aprender sempre e cada vez mais, não só nas aulas, como nas palestras, como conforme nós vamos conversando um com o outro, através dos diálogos, nós vamos aprendendo sempre e cada vez mais. E daí nós vamos tirando as nossas conclusões. Como nos diz Kardec, tudo que ouvirdes, dos homens ou dos espíritos, submetei-os à luz da razão do bom senso e aceita para ti o que a tua consciência permite. Então nós vamos buscar lá na nossa consciência aquilo que é necessário para o aprendizado em busca da nossa evolução. Mas não sou eu que vou falar, certo? Falo bastante também, mas hoje não sou eu. Quem vai falar hoje é o Rafael, que vai nos falar sobre pensamento e mediunidade. É uma lição maravilhosa e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ele hoje. Vamos então prestar atenção nesse diálogo. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Já fui muito bem apresentado, né? Mais do que eu merecia. Não vou ter esse muito de aprendizado não, porque também estou aprendendo, né? E são lições maravilhosas, divinas. E a gente aqui recebe auxílio, recebe assistência, recebe ensinamento de muitos outros palestrantes, né? Que na verdade, eu estava até brincando com a Sandra hoje, né? Falando com a Sandra, falando, não, Sandra, pode dar oportunidade para os outros palestrantes, né? Que são palestrantes muito bons na casa. E realmente eu venho hoje para poder somar um pouquinho mais, para a gente poder aprender um pouquinho mais. E eu trago sempre comigo, claro, grandes espíritos. O que eu quero dizer, grandes espíritos? Além dos espíritos que nos intuem, também vou falar e vou utilizar dois espíritos, na verdade 3 espíritos, que é o nosso irmão José Sola, nosso irmão André Luiz, né? E o nosso irmão Emmanuel, né? Então são 3 espíritos. Então eu fiz uma pesquisa, estudei durante essa semana, já preparando para que estivesse levando um pouquinho sobre o pensamento e sobre a mediunidade, né? Que é realmente algo muito importante. Eu até recebi de presente do meu filho, o Gabrielzinho, este caderninho preto, porque toda vez que eu ia fazer alguma palestra, eu chegava assim para ele e falava assim, tem uma folhinha de sulfite aí, uma folhinha? Eu pegava a folhinha e ficava anotando. Aí chegou um dia, ele falou, papai, trouxe um presente, aqui um caderninho para você, né? E aí do outro filho eu ganhei o relógio, para mim não falar muito e não perder a hora, né, Thiago? Aí eu falei, pronto, já entendi o recado, né? Então, quer dizer, já entendi o recado dos dois. Então aí a gente vai fazer. Então eu vou falar de 2 grandes espíritos. E falar sobre pensamento e mediunidade, a gente tem que sempre lembrar de que a mediunidade, ela é nada mais, nada menos do que um atributo de Deus, né? Nós todos a carregamos em nós. Então não existe aquela pessoa que é médium e outra não é médium. Existe, como Allan Kardec nos diz, 2 tipos de mediunidade, sim. Que é a mediunidade ostensiva e a mediunidade que se dá através, né, da inspiração que todos nós a temos. O que significa ostensiva? A ostensiva é aquela que está em trabalho, que está em execução. Todos nós temos a mediunidade
Só que uns trabalham com essa e outros não trabalham. Recebe as informações da espiritualidade, recebe as dicas, né? Eu sempre digo que é as dicas, né, que os espíritos nos dão, recebe o amparo e a gente se favorece com isso. E eu vou seguir 2 livros. Um dos livros que quase caiu é Nos Domínios da Mediunidade, tá? Que é psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, tem que falar bonitinho, né, para todo mundo depois poder ver, que é psicografado pelo Chico Xavier e Espírito André Luiz. E tem um outro livro que eu também pesquisei, que é A Seara dos Médiuns, que está aqui no capítulo 38, que fala sobre faixas, que são faixas vibracionais. Então, que é as faixas do nosso pensamento. Então, falar da mediunidade, lembrando-nos, como eu acabei de falar, que todos nós somos médiuns, lembrarmos da telegrafia, né, como fala no livro dos médiuns, né, que nada mais é do que a comunicação entre espíritos, comunicação entre seres. Quando eu falo espírito, gente, eu não estou falando de seu espírito desencarnado, eu estou falando de espíritos, todos nós somos espíritos, né? Nós temos na nossa composição material o corpo, né? Temos o corpo mental, que é a nossa mente, temos o corpo espiritual, que constitui o corpo, né, que seria material, né, onde estivermos ele vai existir, não importa se é desencarnado ou encarnado. Temos o corpo energético, que chamamos de perispírito, e temos o espírito, que é o seu ser eu, diretor de tudo. Não temos separatividade, não somos um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, estamos todos numa simbiose, tudo em conjunto, tudo realmente misturado, né, para a gente entender bem, tudo bem acopladinho, sem termos, na verdade, diferentes, em dimensões diferentes, mas vivendo o mesmo ser. Eu, por exemplo, aqui, Rafael, estou vivendo todas essas manifestações do ser mente, espírito, corpo de matéria, corpo perispiritual, ou seja, eu estou vivendo um ser eu diretor. Então eu sou dono da minha vontade, eu sou dono do meu destino. Então ninguém pode me influenciar se eu não quiser. Então eu tenho capacidade de estar dirigindo a minha vida. Mas a gente vai falar sobre isso aqui em nosso trabalho. E falando da mediunidade, não podemos esquecer que a mediunidade é influenciada, como diz o nosso irmão Aulus aqui, o orientador do livro, do livro do Nos Domínios da Mediunidade, que o nosso pensamento ele é direcionando-se, ajuda na nossa própria mediunidade. Por quê? Porque o nosso pensamento nada mais é do que um atributo de Deus. Nós pensamos. Quando pensamos, o que fazemos? Primeiro a gente pensa, depois a gente executa. Nem sempre. Às vezes a gente xinga em pensamento e não reflete, não é isso? A gente não leva para frente. Educadamente a gente vai corrigir esse pensamento, não vai deixar, né? Mas na maior parte das vezes, coisas que são boas, a gente pensa, depois reflete esses pensamentos. É onde tem os engenheiros, não é isso? Os médicos, os advogados, que exercem algo, colocam no papel e depois exercem à frente. Como eu também que eu estou a fazer com os palestrantes, o que fazemos? Colocamos em nosso pensamento, exteriorizamos o que parece que eu vou fazer hoje. Será que o pessoal vai gostar? Ai meu Deus, não sei. Né? Aí depois a gente faz o que? A gente leva à frente, a gente faz, executa, coloca no papel e agora eu estou fazendo o quê? Colocando, concretizando. Então nós somos co-criadores do nosso pensamento. O pensamento divino é a mesma coisa. Por quê? Nós somos exteriorização do pensamento de Deus. Lembra na Bíblia? Faça-se a luz, e a luz foi feita, não é isso? Deus nos fala isso? Só que nós entendemos de forma equivocada, pois isto é um sentido figurado. O que ele quer nos passar? Que ele tem o seu pensamento operante e que, através do seu pensamento, o pensamento divino, ele pode criar, dar existência a todos os seres do universo. Ou seja, não existe um ser do universo que não seja exteriorização de Deus, que não seja filho de Deus. Quando vemos outros irmãos de outras doutrinas, com todo respeito, falando do demônio, né? Falando do diabo, falando de espíritos que nós sabemos que são espíritos inferiores, né? Eles também são nada mais, nada menos do que exteriorização de Deus.
Porque Deus não pode ter maldade em si. Ele é só bondade, Ele é só amor, Ele é só luz. Então o que Ele pode ser, o que Ele pode fazer é exteriorizar luz. Ele nos exterioriza com luz. Só que no caminhar da nossa evolução, no caminhar das existências, o que acontece conosco? Nós nos despencamos, né? Acabamos indo para outros lugares, acabamos indo para outros setores que não são do bem. Mas por que fazemos isso? Porque somos almas ainda inferiores, somos almas em aprendizado. Quando fomos criados simples e ignorantes. Por que fomos criados simples e ignorantes? Porque nós não sabíamos o que vamos fazer. Quando uma criança nasce, ela põe o dedo na tomada, ou ela dá um chutinho na canela de alguém. Ela faz isso porque ela tem um impulso. Ela não faz isso por uma maldade. Ela faz porque ela tem um impulso. É algo que ela viu alguém fazendo, ou é algo que deu vontade dela fazer, então ela se impulsiona e faz. Na nossa fileira evolucionista, na nossa caminhada, pois nós viemos, como já aprendemos com Leo Denis, do minério, não é isso? Sonhamos no minério, né? Dormitamos no minério, sonhamos no vegetal, agitamos no animal e despertamos no homem. Então, nesta fileira evolucionista, quando caímos desde o instante, lá do âmago do ser, estamos sempre em evolução, estamos sempre vivendo a manifestação do nosso pensamento, sempre vivendo a manifestação da cocriação. Vamos sempre estar cocriando. Agora, o que estamos a cocriar, o que estamos a fazer da nossa mente, isto nada mais é do que responsabilidade, como eu disse, nossa. Tanto é que lá no livro dos médiuns, voltando a falar da telegrafia humana, existe uma parte que Kardec nos fala da comunicação mente a mente. Né? Que temos a comunicação das mentes, nós nos comunicamos pela mente. Hoje em dia nem tanto, mas o Kardec pergunta se nós estaremos um dia nos comunicando entre irmãos, se nós estaremos nos comunicando sem a necessidade do WhatsApp, né, do Telegram, do Messenger, de outras coisas mais, se estaremos tendo essa possibilidade de nos comunicarmos, se estamos tendo a possibilidade de estarmos vivendo esta comunicação. E os espíritos respondem sim, mas só o faremos quando estivermos desmaterializados. O que é desmaterializados que ele quer dizer? Quando já não estivermos mais tão preocupados com a matéria, quando não estivermos ainda vivendo tanto materialmente. Pois imagine a nossa comunicação no instante que estamos hoje, de mente para mente, do jeito que estamos. Se a gente já briga, se a gente já discute, se a gente já tem manifestações, às vezes preconceituosas, ou quaisquer que seja com os nossos irmãos, nós estaremos emitindo isto à mente do outro irmão. Como Deus é sábio, é inteligente, é onipotente, onipresente, onisciente, ele saberia que espíritos infantis não podem fazer isso. É a mesma coisa que entregarmos um automóvel a uma criança. O que estaria acontecendo? Nada, né? Ela ia bater, né? Se fosse de 12, 13 anos o carro, ou estaria levando o automóvel, o veículo, e acabaria então estragando, prejudicando uma vida. E isso realmente é preocupante. Então temos sim a possibilidade de estarmos realmente vivendo esta qualidade, mas bem lá para o futuro, gente. Então, não fiquem tão esperançosos ainda. Precisamos melhorar muito para que possamos ainda trazer essa mentalização. E temos muito as influências do pensamento. Lá no livro dos médiuns, né, no livro dos espíritos, fala de que qual é a influência dos espíritos diante de nós. E lá está escrito, a influência dos espíritos sobre nós é o tempo todo. Ou seja, estamos sendo influenciados o tempo todo pelos espíritos. Se estamos sendo influenciados o tempo todo pelos espíritos, que espíritos que estamos trazendo para nós? Nós temos que plantar a semente para colhermos frutos, não é isso? Agora, lembrem-se que as influenciações dependendo de nós, têm as influenciações negativas. Essas influenciações negativas, elas podem chegar até nós, assim como podemos usar a parábola de Jesus do joio e do trigo. O que acontece? Está ali o trigo a crescer. No momento em que nós estamos a descansar,
Influências negativas, vou usar isso como exemplo, influências negativas vão estar colocando sementes do joio ali no meio do trigo. Esse joio vai crescer ao lado do trigo. Por quê? Porque estávamos desavisados. Quem são essas pessoas que plantaram o joio, o trigo? Aquelas pessoas que ainda não acordaram a Jesus, aquelas pessoas ainda que não manifestaram a sua vontade no crescimento, no Evangelho. E isto é natural onde vivemos. Estamos no mundo de provas e expiações. Não queiramos que seja diferente. Vai ter sempre as influenciações de espíritos negativos. E nós, nas condições que somos imperfeitos, não somos? Ou tem alguém perfeito aqui? Oh, me fala, gente, porque eu paro de dar palestra, vocês vêm aqui. se somos todos imperfeitos, né? Brincadeira. Se somos todos imperfeitos, o que acontece? Nós damos condições para que espíritos imperfeitos cheguem perto de nós. Se somos perfeitos, damos condições de espíritos perfeitos cheguem perto de nós. Tem como chegarmos perto de Jesus? Temos como chegar ao lado de Jesus? Nas condições que nós nos encontramos hoje? Imagina, não temos jeito de chegar nem a perto de Allan Kardec, nem a perto de Bezerra de Menezes. É por isso que existe a mediunidade, que através de mãos santas como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como outros espíritos, como José Sola, intuitivamente ou psicograficamente, através da emissão de energias de mente a mente, estão levando para os espíritos aquilo que eles precisam. A gente está falando aqui da seara do médium. Até agora a seara dos médios, usei bastante a seara dos médios. O que é a seara dos médios? A seara dos médios é um livro que é psicografado pelo Chico Xavier de Emmanuel. Interessante que a gente pense que a seara dos médios nada mais é do que psicografias que são tiradas depois de espíritos grandiosos, faziam estudos, espíritos grandiosos faziam, Emmanuel, né? Fazia ali a psicografia através de Chico, eles utilizavam. Da onde foi tirado? Do livro dos médiuns. E tem vários livros de Emmanuel, Pensamento e Vida, né? Já fala, pensamento e vida. Então quer dizer, sem pensamento não temos vida. Sem pensamento morremos. Nós não podemos parar de pensar. Estamos todo o tempo pensando. Todo o tempo a gente está em pensamento. O pensar é vida. Assim como o pensamento de Deus é vida, que, claro, dele é puro, e exterioriza a vida, nosso pensamento também é vida, que exterioriza vidas. Só que exteriorizamos vidas mentais e psíquicas aos nossos irmãos. Vida de vivacidade. Vamos trazer vida aos nossos irmãos. Vamos trazer vida a quem precisa. Tanto é que hoje, aproveitando a oportunidade, vou levar a gente lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que nos fala do pensamento e mediunidade também, né, que eu me baseei nele, em que estão numa reunião mediúnica. Quem não conhece a reunião mediúnica aqui, é uma reunião de desobsessão. No final da reunião, sempre um espírito de luz incorpora-se. Quem não conhece, tem uns estudos aí, quem quiser fazer os estudos, vai aprender bastante, tá, gente? E um espírito de luz se incorpora. E dentro deste grupo que ali estava André Luiz, estava Aulus, que era o mentor, e estava Hilário. Estou falando para a gente entender, a lógica do raciocínio. E ali existia uma médium, que era uma médium sonambúlica, que se chamava Serina. E naquele instante, olha só, gente, presta bem atenção nessa parte que é interessantíssima. Naquele instante, o espírito que haveria de se comunicar, né? Antes de se comunicar, veio uma luz celeste do céu, uma luz esta cercada de azulinhas irradiações, e estas cores lindas e maravilhosas chegavam à mente daquele espírito, daquela médium que ali estava. Interessante de que o próprio Hilário olhou, não achou o espírito. Cadê o espírito que ele iria se comunicar? O espírito que iria se comunicar não estava ali presente. O espírito estava distante. Só que ele pode se incorporar através da mente, do pensamento. Olha como é gigante assunto sobre o pensamento para a gente falar.
Então, quer dizer, se ligando ao pensamento, ele se ligou ao pensamento, essa luz azul nada mais era do que emissões do pensamento do espírito para o médium. Incorporou-se, claro, lindas palavras foi falada, só que naquele instante que estava se incorporando, o Hilário, que era um dos que estava, Hilário André Luiz, né? Ali perguntou para o Aulus, que era o mentor, que levava eles aí, e falou assim, mas isso pode acontecer? Aí ele responde, como não? Existem possibilidades infinitas de incorporação. Tanto é de que ele mostra e fala, lembre-se da radiofonia e da televisão. Hoje realizações amplamente conhecidas no mundo. Homem de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia. Olha a importância da sintonia do pensamento. Ou seja, pelo mesmo comprimento de onda. Então existe o comprimento da onda que temos que nos ligar uns aos outros. E aí, claramente, a Celina conhece a sublimidade das forças, está em atenção, em sintonia com esse espírito. E irradiará o comunicado lição automaticamente, como acontece na psicofonia sonambúlica. Porque o amigo espiritual ele encontra células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Estamos falando aqui deste espírito, que se incorpora à distância por uma médium que recebe a sua influência. Tanto é que eles começam, o André Luiz começa a olhar o semblante da médium, um semblante que jamais foi visto na Terra, da médium incorporada. E as irradiações de energias também, irradiações sublimadas, que na verdade deixavam os médiuns ali em êxtase, que estavam ao lado. Ou seja, os médiums que ali estavam também teriam que estar sintonizados ao espírito que ali estava se incorporando. Pois se estamos dormindo, descansando ou pensando em outras coisas lá fora, nós não conseguimos sintonizar com a sintonia daquele espírito que ali está. Ou seja, somos médiums que ali estamos e não estamos operando. Estamos vivendo, como a Márcia falou na palestra dela, como uma enxada que ali está apodrecendo, que a mediunidade é uma enxada de trabalho e que a lâmina separada apodrece o cabo também. Então ali estamos diante das possibilidades infinitas, só que também temos que aproveitar. E vamos mais à frente nisto. Vamos dizer de que estamos tão ainda vivendo as necessidades lá fora, que nos sintonizamos com espíritos que não são do bem. O que acontece conosco? Os nossos pensamentos são referidos a eles e eles a nós. Porque o pensamento do médium não está direcionadamente ligado a ele exatamente no instante que ele está se incorporando. Ele está junto do médium todos os instantes pela sua prática no bem, no amor ao próximo, fora ou na sua prática, nas influenciações negativas e nas suas viciações durante o seu dia a dia. Nós não somos o que somos porque estamos aqui agora sentados, trabalhando, fazendo palestras. Somos aquilo que irradiamos nas 24 horas por dia. Então, quando estamos sentados numa reunião mediúnica, sentados recebendo uma iluminação de um espírito desse, uma comunicação que vem à distância, que é um esforço grande do médium e também do espírito a se comunicar, e se estamos ali, mas os nossos pensamentos estão à distância, estamos locados, nossos pensamentos, junto com espíritos que são obsessores, que ligamos por sintonia. E estamos a fazer o quê? Ligados a eles. Eles não estão dentro da casa porque eles não podem entrar dentro da casa sem a permissão dos orientadores e dos dirigentes espirituais da casa. Mas eles estão ligados a nós. Isto é espiritualidade maior, não pode, é livre-arbítrio. Ou seja, estamos assistindo a palestra, mas estamos pensando lá fora, é o livre-arbítrio. O que eles podem fazer é impossibilitar que os espíritos adentrem a casa e prejudiquem o bem-estar da mesma. Mas nossos pensamentos, eles não podem mexer. O que eles podem fazer para que as nossas irradiações negativas não estejam se exteriorizando, atrapalhando o ambiente? Pois os espíritos negativos lá fora podem utilizar nós
como médium de obscuridade, trazendo também a nós como intermédio para prejudicar o trabalho? Isolando-nos, para que nós não possamos estar atrapalhando. É quando vemos o irmão que está dentro da casa espírita, mas nunca consegue estar contente porque está dentro da casa espírita. Quando vai para a casa espírita e acha que o passe da casa espírita é fraco, de que os médiuns são fracos e os palestrantes não falam nada com nada. Mas na verdade o que está acontecendo, isso é um pouquinho de mim, mas o que está acontecendo é de que, na verdade, nós estamos vivendo nada mais, nada menos do que envolvimento com esses espíritos. Não vamos sair nunca das influenciações deles. Jamais vamos. O que temos que fazer? Cuidarmos da nossa casa mental. Vamos falar de um grande espírito, para resumir isso. Jesus, o homem forte e desperto, guarda sua casa. O que não é forte, deixa entrar e deixa que os tomem. Qual é a nossa casa? Não estou falando só da casa material, não é isso? Eu estou falando da casa espiritual da sua mente. A nossa casa, nossa mente, nosso pensamento. Se não cuidarmos dele, seremos folhas secas de árvores, influenciados o tempo todo por quem quiser. Vamos mais longe. Hoje estamos aqui. Somos todos espíritas, somos racionais, somos adultos, vamos falar. Estamos num momento de política. O que estamos vivendo? Pensamentos negativos, de ódio, de rancor, um querendo falar que um é melhor que o outro, um querendo falar que é isso, que é aquilo. Mesmo que queiramos levar o que achamos nas nossas verdades, que levemos com consciência, com razão, com fraternidade, com amor, com ternura. Isso é social, político e moral. Isso não sou eu que estou falando, é Emmanuel. Não sou eu. Está aqui. Seara dos médiuns. Não sou eu. Então o que acontece? Tudo o que for dito, tudo o que for influenciado a nós estamos nos levando a todo tempo como folhas secas de árvores. Levando e nos arrastando como esta vier. Não é isto? E Jesus nos fala aonde queremos estar e aonde estamos. Por exemplo, a gente pode estar na casa espírita, mas estarmos desequilibrados totalmente. Estarmos até em desacordo com o próprio palestrante, com o próprio orientador que nos fala, com o próprio passe que estamos tomando. A gente está tomando passe, mas as nossas influenciações não são de energias abertas para viver o passe. Se alguém fala, nós estamos tão negativamente, tão influenciados que tudo que os outros dizem nos fere. Tudo que os outros falam nos machuca. E às vezes as pessoas nem querem nos fazer isso. Nem é a pretensão. A pretensão às vezes até de ajudar, de amar, de servir, de doar. Só que estas pessoas, ou nós, vamos dizer assim, que é mais fácil, porque nós somos os pecadores, acabamos vivendo dessas condições. Então Jesus nos diz, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aí vem Emmanuel e nos diz, sentimento reto, pensamento reto. Onde está o nosso tesouro? Onde estamos querendo arraizar os nossos tesouros? Os tesouros da terra vão-se embora. O dinheiro vai. O que fica? É os tesouros do coração. É importante que tenhamos o nosso dinheiro para vivermos, claro, estamos na terra. É importante. Só que temos que cuidado para não nos escravizarmos ao que for de forma negativa. A fanatismo, gente. Ao tesouro desacerbado. Aos pensamentos impróprios. Isso tudo nos vai fazer ou vai nos levar a momentos de negatividade. Voltando à seara dos médiuns, Emmanuel nos fala e nos traz uma pirâmide muito legal que eu trouxe aqui para todos nós, que eu acho bem bacana. A pirâmide, ele coloca como experiência, estímulo e inspiração. É engraçado que tem experiência, estímulo e inspiração, mas todas levam a experiência. O que é a experiência? A experiência são pensamentos acumulados. Por exemplo, o que vivemos é experiência. Eu estou hoje aqui, estamos prestando atenção, os pensamentos estão sendo acumulados e estamos acumulando sempre pensamentos diferenciados. E tem o estímulo. Estímulo é o que nos acontece no dia a dia, não é? Por exemplo, eu vou andar na rua, brigo com alguém, tem um estímulo.
Tem um livro que eu leio, bom ou ruim, é um estímulo, não importa se ele é bom ou é ruim. Estou falando se ele é bom ou é ruim, não é isso? São estímulos. Estamos na internet conversando, falando sobre assuntos diferenciados, um estímulo, né? E é importante lembrarmos que nós nos ligamos a esses estímulos. Volta lá para a experiência. Os nossos pensamentos se ligam aos estímulos. Quer ver uma coisa interessante? Quando lemos um livro de um espírito iluminado, nós nos ligamos a esse espírito. Vamos falar de Emmanuel e de André Luiz. A gente acaba se ligando, todos nós, não somente eu, mas todos que aqui estamos, a esses dois grandes espíritos. E a outros espíritos que estiverem junto. Aulus, Hilário, olha como é grandioso. Então estamos nos ligando a espíritos grandes. Se vamos ver, todo respeito, né, a filmes de terror, pornografia, discussão, baixaria, que vamos nos ligar? A esses irmãos. Ou seja, os estímulos são muito importantes, porque eles nos darão à nossa mente aquilo que precisamos. Mas quem escolhe o estímulo? Nós mesmos. Vamos usar que meu pai sempre usava aqui. Estamos na rua, o carro nos fecha. Qual o estímulo que a gente recebeu? Do fechado, não foi? Fechado. E qual o estímulo que nós vamos dar? Sua mãe é linda. Ou a gente vai chegar e vai dizer, vai em paz, meu irmão. Não é isso? Por quê? É um estímulo que nos foi dado e nós temos que abraçar este estímulo. E esse estímulo vai nos trazer grandes oportunidades para que o nosso pensamento, como experiência, né? E aí vem o que ele nos fala, a terceira inspiração. A inspiração vem tudo que é à nossa volta. Inspiração não é só de espíritos bons não, né? Inspiração também é de espíritos negativos, obsessores, não é? Tem todos os tipos. Mas vamos lá, gente. Inspiração é só dos espíritos obsessores? De quem mais? Dos bons. E depois dos bons? De nós mesmos. Nós inspiramos uns aos outros. Nós somos exemplos uns dos outros. Quem foi o maior inspirador da Terra? Jesus. Então, se Ele nos inspirou e for o maior inspirador, por que nós não podemos ser inspiradores também de todos? Se Ele mesmo nos diz, todos vossos luzes, todos vossos deuses, podem tanto quanto eu e até mais. Então, podemos estar inspirando as pessoas, trazendo as pessoas para perto de nós através de estímulos bons atos. Não é? E é engraçado que todas as inspirações que a gente chega, é interessante isso, todas as inspirações boas, que isso está lá em Allan Kardec também, no Livro dos Médiuns, todas todas as inspirações que chegam a nós são primeira inspiração é sempre nossa, né? Que ele está falando aqui. Qual o nosso pensamento? Sempre é o nosso primeiro pensamento? Sempre, qual é o pensamento a priori, o primeiro? Qual é? O nosso ou dos espíritos? Qual é o pensamento que chega primeiro? O meu ou dos espíritos ou das pessoas externas? É o meu, sempre, né? Só que os espíritos são tão bondosos, tão maravilhosos, que a gente tem que pouco se importar de onde vem o pensamento. Importante que o pensamento seja bom. Por quê? Quando o pensamento é bom, os espíritos sabem que são muitas vezes eles, mas nós achamos que são nossos. Mas são deles. Agora, quando é ruim, não fui eu. Foi o espírito obsessor. Não foi eu, foi os obsessores. Então não foi eu que pensei desse jeito. Agora, quando é o bom, esse pensamento foi o meu. Por quê? Porque eles sabem que nós somos orgulhosos, somos egoístas, somos ávidos, que queremos tudo o que é de melhor, o que é de menos, o que é de pior, o que nós fazemos? Damos para os outros. Não é assim? Pode ter certeza. Nós estamos no dia a dia. Quando alguém faz alguma coisa de errado, se estamos juntos, às vezes nós preferimos que as pessoas estejam sendo culpadas mesmo sabendo que o somos. Ou muitas vezes colocamos culpa nas pessoas pelos nossos atos. Eu fiquei nervoso, me tiraram minha paz. Como tirou sua paz? Você nunca teve. Porque ninguém tira aquilo, né, que a gente não tem.
se tivermos os atributos de Deus, se tivermos o amor, ninguém nos tira. Alguém tirou a paz de Jesus? Alguém deixou Jesus nervoso? Ele saiu da cruz revoltado, lá brigando com todo mundo? Ele fez o universo se voltar contra nós? Ao contrário, ele nos ensinou com paciência, com amor, com humildade, com ternura. Ele colocou sempre a nós aquilo que precisávamos. O que precisávamos? O que precisamos? O que precisamos, gente? Que Jesus sempre nos deixou. Se não tivesse nenhuma religião na terra, qual é aquela que todas devem levar? O amor. Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. É o amor. Mesmo que fôssemos ateus, que não acreditássemos em Deus, nós sabemos que o amor deve ser levado. Tanto é verdade que a pessoa pode não acreditar em Deus, mas ama seu filho, ama a sua esposa, ama seus irmãos, ama a sua família, ama às vezes as pessoas, amigos, e não acreditam em Deus. Por quê? Porque o amor está como centelha divina do Criador dentro de nós. Aí os outros atributos serão, na verdade, expandidos com o tempo. Mas o amor, ele é a manifestação mais linda e mais maravilhosa que vem do divino, pois é ele que comanda todo o resto. O amor e a sabedoria são as duas asas que levará o Espírito a Deus. De novo, Emmanuel falando isso, né? Então, e Paulo vem nos dizer, sem viver em abundância e sem viver em penúria. Não é isso? Paulo nos diz. Por quê? Quando estamos em abundância, né? Estamos bem, não é assim? Nossa, estamos legal, estamos tendo tudo. Olha, comprei uma coisa legal, estou conseguindo, que bom. Quando estamos vivendo problemas, o que fazemos? Nos revoltamos. Mas Deus não está me ajudando, como estamos em dificuldade, a minha vida está muito difícil. A gente não pensa assim? É natural da gente, do ser humano, claro. Só que Paulo nos explica, sabeis viver em abundância, quando tiver, doe. E quando for-lhes tirado, doe também. Pois a doação não está na matéria, a doação está no amor, está no Espírito. Ninguém nos tira o que Deus nos deu. Podem nos tirar tudo, mas o que Deus nos deu não tira. Podem tirar até nosso corpo físico, como foi com Jesus, mas Ele nos mostrou, porque voltou, materializou-se a sua ressurreição e ali mostrou a todos. E quem foi que encontrou? Quem foi que viu pela primeira vez? As mulheres, as Marias. Então foram elas que viram a primeira vez. Então Jesus mostrou mais uma vez a importância das mulheres perante a sociedade, perante Deus, perante a vida. Não é? Isso é muito importante. E quando estamos em solidão, o que fazemos? Temos que saber trabalhar com a solidão. Se estamos sozinhos, aparentemente tristes, entendamos que essa solidão é passageira, que tudo isso nos foi ensinado, que tudo isso vai ser para que estejamos fazendo uma retrospecção, né, interiorização, para que estejamos buscando algo de melhor em nós que está faltando. Se estamos muito sozinhos, estamos passando por muitos problemas, o que temos que fazer? Saber trabalhar sobre esses problemas, sabermos trabalhar com o nosso espírito. Tanto é que Jesus nos fala do espinheiro. Os espinheiros sufocam a semente, crescem junto deles e atrapalham, né, o crescimento da semente do Evangelho. O que são os espinheiros? Os espinheiros estão lá, cai a semente do espinheiro, o espinheiro cresce, porque o solo é fértil, senão não crescia. O solo e o campo, como está no Evangelho, o que é? Somos nós. O campo, isso está no Evangelho, somos nós. Então, se o campo, que somos nós, é o Evangelho, e nós estamos sufocando o Evangelho porque estamos crescendo, estamos alimentando espinhos, espinheiros, nenhuma outra planta vai crescer em espinhos, nenhuma outra planta vai crescer em aflições. Enquanto estivermos aflitos, tristes, amargurados, enquanto estivermos reclamosos, as plantas, o Evangelho de Jesus não estará crescendo. Os atributos de Deus não estarão vindo à tona. Nós não conseguiremos estar fazendo ou dando o melhor de nós. O que temos que fazer?
como os nossos grandes e maravilhosos espíritos comunicantes nos falam, trabalhar mesmo que estejamos doentes. E agora? Como é que faz com o negócio da caixa, né? Com a aposentadoria? Mas essa é a verdade, gente. Nós temos que trabalhar mesmo que estejamos doentes. Se estamos doentes, vamos servir. Paulo, nos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele foi açoitado, apedrejado, quando ele estava já em momentos definhados já, corpo já mutilado, eles falaram, mas você muito sofreu pelo Evangelho. Ele disse, eu pouco fiz pelo Evangelho, sabendo de que tudo fiz para prejudicar os cristãos. Então a gente começa a avaliar, eu tenho esta vida, mas muitas vidas me foi dada, e muitas vidas ainda serão me dadas. O que eu fiz nas vidas anteriores para os cristãos? E estamos preocupados. Quem vai nos liderar? Estamos preocupados. Quem seremos nós? Quem está ao nosso lado? Por quê? São influências nossas. Nós agimentamos através da lei da sintonia, da lei da atração. Ou seja, bons ou maus espíritos, né? É nada mais nada menos do que ligado à telealimentação, que é mente para mente, não é isso? E fala-se muito também, Leon Denis fala também muito sobre isso, tá, gente? Isso aqui é para quem quiser pesquisar. O livro Leon Denis fala no Problema do Ser Destino da Dor, capítulo 24, Disciplina de Pensamento. Fala bastante sobre isso. E Emmanuel nos fala também sobre a questão do mercado, né? Ele fala do mercado gratuito das ideias. É igual ir para a feira. A gente vai na feira e a gente escolhe as frutas que a gente mais gosta, não é isso? Não é? A gente vai na feira e escolhe uma fruta que eu mais gosto. Eu gosto de banana, por exemplo. Né? Vocês gostam de banana? É gostoso, né? Eu gosto de banana, né? Um gosta de uva, o outro gosta de figo. Figo eu gosto mais ou menos. Aí a gente vai pegando as frutas e aí a gente vai colhendo essas frutas. É isso que a gente faz nas nossas vidas. Nós colhemos aquilo que a gente quer. A gente vai à feira da vida e vai escolhendo. Hoje eu quero fumar. Hoje eu quero beber. Hoje eu quero brigar. Então, que frutas estamos pegando? Frutas estragadas, que vai nos dar indigestão, que vai nos fazer mal, que vai nos prejudicar, não é isso? A indigestão espiritual, que vai nos trazer maleficências ao nosso corpo, né? E o que temos que fazer, gente, para que a gente possa terminar isso, né? Que vocês devem estar cansados de mim, né? Como Paulo nos disse, deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificante. Vamos parar de deixar só de viver. Estamos aqui na Terra vivendo, mas vamos ser vivificantes. Vamos trazer vida, como eu disse antes, a todos que estejam à nossa volta, né? E aí Jesus nos fala, quem não ajunta comigo, espalha. Ou seja, se não estamos com Jesus, espalhamos. Estamos perdidos, estamos como folhas ao vento. Estamos caindo de lá para cá. Emmanuel passa uma palavra, Emmanuel e também André Luiz falam muito sobre isso, mas essa é a parte de Emmanuel, de pensamento e vida. Tudo que eu estou falando aqui é dos dois livros, tá, gente? E de alguns poucos conhecimentos que eu adquiri durante a minha pequena existência, porque 30 anos é pouco tempo. Então, aqui está, né, nos dizendo, Emmanuel nos fala pensamento e vida, fala-nos de o que devemos fazer para que o pensamento esteja realmente sintonizado. Você gosta, não? Sentindo, pensando, falando ou agindo. São estas. Olha que interessante, sentindo, né, o que sentimos do externo, pensando, como a gente falou até agora, falando ou agindo, como a gente age no dia a dia das nossas vidas, né? A gente fala bonito, mas age de forma contrária ao que estamos fazendo, né? Aí nós ligamos as nossas mentes aos encarnados e aos desencarnados, através desses propósitos. Então, resumindo quase toda a palestra que eu falei aqui, em poucas palavras, né? Sentindo, pensando, falando ou agindo. É isso que temos que fazer nas nossas vidas, né? Tem uma parte linda e maravilhosa que Jesus nos diz de que
eu sou o pastor e minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? Isso aqui foi me falado ontem e eu tirei disso, de um espírito. Então, eu sou o pastor e minhas ovelhas ouvem minha voz. O que Jesus quer nos dizer? De que nós somos ovelhas de nosso Mestre Jesus. Nenhuma das suas ovelhas estará perdida. Tendes ouvidos para ouvir, Jesus nos fala. E o nosso pensamento reflete aquilo que queremos aos nossos movimentos, à nossa vida e ao nosso cotidiano. Então que tenhamos esse pensamento. Como vamos mudar tudo isso, para encerrar? Através do que, gente? Orações, preces. Santo Agostinho fala muito bem no Evangelho sobre as preces, glorificando a prece, mostrando a prece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano não é lá, né? Então quer dizer, fala sobre as preces. Então estejamos vivendo a prece, mas a prece de Jesus, orai e vigiai, não aquela prece decorada que eu estou saindo de casa, quê? Hã? Chegou um espírito falando, você estava fazendo o quê? Ah, é prece. Aí ele vai falar, prece? Que prece você estava fazendo? Ah, misturou o Pai Nosso com a Ave Maria, com de Cáritas. Então quer dizer, a gente não viveu nada, a gente só falou verbalmente. Prece, ajoelhar-se perante Deus, de todo o coração, de toda a vontade, e destinarmos em suas mãos aquilo que de melhor aconteça por nós. E que nós façamos o melhor para que isto aconteça em nós. Para que estejamos fazendo o melhor, para que possamos dar a oportunidade para que Deus esteja infundindo essa energia em nós. Porque nas preces não é Deus que vem até nós. Isso é o maior engano do nosso pensamento. Não é Deus que vem até nós. É nós que nos elevamos em pensamento, alteando os nossos pensamentos e estamos mais ligados sintonicamente com Deus. Porque Deus nunca deixou de estar junto conosco. Nós que nos afastamos dele, e mesmo nos umbrais, nas trevas, onde quisermos falar, nos vales dos suicidas, nos vales dos abortistas, onde for, ali está Deus ajudando, amando, fazendo bem, dando assistência através das almas, dos espíritos. Não está lá em Obreiros da Vida Eterna, a casa transitória, que é uma casa que está dentro do umbral assistindo as pessoas. E quantas casas não tem assim? A Mansão da Paz. Existem muitas casas. Também tudo do André Luiz. Existem muitas. Então é orar e vigiar. Fazer essa oração e vigiar sobre esta. Orando, amando os seus semelhantes. Ah, mas se orar não adianta. Se orar com vibração energética adianta. Porque a sua atitude vai melhorar. Então você vai se modificar. E aí vai adiantar. Isto é importante. Instruir-vos. Eis, como diz Kardec, instruir-vos eis. Tão difícil, né? Falar assim, mas é bonito, né? Instruir-vos eis. Então, Allan Kardec nos diz, vamos nos instruir, vamos estudar. É por isso que temos cursos, é por isso que os médiuns só podem ou estão a trabalhar depois que já se formaram. Por quê? Porque precisamos nos instruir. Todos nós somos médiuns. Quando a gente vai fazer ou estudar, a gente está fazendo o quê? A gente está orientando a nossa mediunidade para quando estivermos trabalhando para o nosso próximo, saibamos não usar a ferramenta de forma errada. Só isso. Mas, se utilizarmos ela de forma correta, estaremos ajudando muitas pessoas. E para encerrarmos, eu quero que pensemos, já que estamos falando do pensamento, todos juntos. E quero que todos nós hoje, não deem uma salva de palmas para mim, mas dê a salva de palmas para cada um de nós, que estivemos hoje pensando, neste tempo todo que aqui estivemos em Jesus. Pensamento vivo, pensamento e vida, como nos diz Emmanuel. Então, palmas para todos nós.